Shalom, queridos irmãos. Vamos fazer a nossa oração. Hoje nós temos um tema bem interessante, que é em Mateus 26, a partir do verso 69, fala: Pedro nega Jesus. Pedro andou com Jesus, discípulos do Senhor Jesus, e negou a Jesus. E aí a gente fala: Pedro negou a Jesus. Você nunca foi rejeitado por alguém? Você nunca, ninguém negou, falou que não te conhecia, que não tinha nada a ver com você? Porque comigo já aconteceu. Não é fácil. É uma decepção tão grande, tão dolorosa. Mas o que Jesus fez com essa negação de Pedro foi algo muito interessante. Vamos ver? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se o que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar, a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, muitas vezes tem situações que há uma rejeição, que há uma decepção tão grande, pessoas amadas nossas. Olha, esses discípulos, Pedro estava 3 anos andando com Jesus. Era o discípulo em evidência, porque Pedro era o que mais se via afoito, era aquele que tomava frente, aquele que era afoito. Na hora que Jesus falava alguma coisa, ele era o primeiro a responder. Era aquela pessoa destemida, né? Ele falou com Jesus que ele estava pronto até morrer com Jesus. Mas isso não aconteceu, porque Jesus conhece a fragilidade do homem. Ele falou: Hoje, até antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E aconteceu. Aconteceu dele se acovardar naquele momento ali que ele viu Jesus sendo preso, os discípulos sendo cercados, aqueles soldados querendo prender os discípulos de Cristo. Todos fugiram. Jesus ficou sozinho. Olha, eram 12. Jesus ficou sozinho, porque o Judas o traiu. Todos os seus discípulos viraram as costas para ele, todos eles o traíram também. Quando vira as costas para os amigos, no momento de dificuldade, para as pessoas que nós amamos, isso é uma traição. E todos viraram as costas para Jesus. Jesus se sentiu só, no momento mais difícil da vida dele. Ele foi traído pelos seus amigos. Mas Pedro, quando ele negou a Jesus, Jesus já sabia. Quando Jesus olhou para ele, não com ódio, não com censura, mas com amor, mostrando para ele que Jesus estava entendendo a sua dificuldade. Jesus mostrou para ele, quando os olhares dele se cruzaram, Jesus mostrou para ele que ele estava entendendo. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas você veja bem, quando Jesus ressuscitou, que apareceu para eles lá na praia, a primeira coisa que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele perguntou a primeira vez: Pedro, tu me amas? Ele: sim. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Quando Jesus perguntou a terceira vez, ele entendeu por que Jesus estava perguntando 3 vezes. E ali o coração dele não aguentou, ele gritou: Eu te amo, Jesus. Ele houve cura no coração do Pedro. Houve uma transformação e Deus, o Senhor Jesus, usou Pedro depois de uma forma tão extraordinária que o primeiro sermão de Pedro ele ganhou 3.000 pessoas. Ali ele estava pronto para fazer a obra de Deus, para andar com Jesus, para não negar mais a Jesus. Ele estava pronto para caminhar com Cristo. E através de Pedro, Pedro fez algo tão extraordinário depois daquele dia.
porque ele ganhou muitas almas para o reino de Deus. Ele ganhou muitas almas, ele trabalhou, ele deu a sua própria vida por Jesus, porque houve arrependimento, porque houve cura no coração de Pedro. E eu quero dizer para você, queridos irmãos, eu não sei o que você está passando. Talvez alguém te negou, alguém te decepcionou, te rejeitou, alguma situação aconteceu que você não consegue perdoar. Jesus, sendo Jesus, ele perdoou. Pedro, ele não tinha ódio de Pedro, mas o Pedro, ele fez com que Pedro perdoasse a si mesmo, porque Pedro não conseguia se perdoar. Pedro estava ali triste porque ele havia negado a Jesus, mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro, perguntou 3 vezes até haver cura. Então, se alguém te negou, se alguém te magoou, se alguém fez alguma coisa com você, libera perdão, peça perdão ao Senhor Jesus, leva essa situação diante de Deus, porque o nosso coração tem que estar limpo. Para entrarmos na presença de Deus, para fazer a obra do Senhor, nosso coração tem que estar limpo, tem que estar livre, livre, limpo, porque somente através do amor, da restauração, do renovo, nós podemos caminhar com Cristo. Porque enquanto tiver ódio, mágoa dentro do nosso coração, nós pelejamos, batalhamos, mas não saímos do lugar. O nosso coração tem que estar limpo, o nosso coração não é lugar de guardar lixo nenhum. Ódio, mágoa, indiferença não é lugar. Jesus, sendo Jesus, ele olhou para Pedro com um olhar de misericórdia, ele sendo rejeitado por todos os seus discípulos. A primeira coisa que ele fez quando ressuscitou foi voltar a eles, para haver uma restauração, para haver uma volta, para que todos voltassem para Cristo e entendessem o grande mistério da vinda de Cristo aqui nesta terra. Ame como Cristo. Nós precisamos amar como Jesus nos amou. Nós precisamos amar como Cristo nos amou, precisamos amar o nosso próximo, o nosso irmão. Nós somos os verdadeiros irmãos de sangue, do precioso sangue de Jesus. E ele nos perdoou, ele nos libertou, ele nos transformou para termos uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. E quando nós começamos a espalhar esse amor, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida. Você precisa de milagre, de cura, de restauração, de renovo, pois perdoe, libere perdão, ande com Cristo, limpa tua mente, limpa teu coração, ande com Jesus, obedeça a palavra de Deus, é ano de renovo, é o ano do teu milagre, é o ano da tua bênção, da tua vitória. Olhe para Cristo, não largue Cristo de forma alguma. Conserte a tua vida no altar do Senhor. Se tem alguma coisa que está longe do altar de Deus, coloque no altar do Senhor. Peça a Ele ajuda. Se você não estiver conseguindo sozinho, peça a Ele ajuda. Clame a Deus e Ele olhará para ti. Clame a Deus e Ele te dará vitória, porque Ele é o Deus da vitória, o Deus do impossível. Olhe para Ele continuamente, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Pai, abençoa teus filhos. Traga algo novo na vida deste homem e desta mulher de Deus. Que a tua glória seja derramada sobre esta vida. Ajuda teus filhos a perdoar as pessoas que o magoaram, a liberar perdão na vida daqueles que os rejeitaram, fizeram coisas ruins com eles, Pai. Em nome de Jesus, abre o coração e a mente deste homem e desta mulher de Deus, para que haja cura, para que haja perdão, libertação. Em nome de Jesus, libera o coração dos teus filhos que está preso com mágoa, preso com dor, com ressentimento. Em nome de Jesus, ajuda teus filhos a vencerem, Pai. Ajuda, meu Deus, os teus filhos a sair deste buraco, porque a rejeição, ela machuca, ela atrofia a alma da pessoa, Pai. Ajuda teus filhos a restaurar a sua alma, a restaurar a sua comunhão com o Senhor, a sua intimidade com o Senhor. Abençoa teu povo, Pai. Traga uma paz sobrenatural sobre estes corações, sobre estas mentes. Liberta a alma deste homem e desta mulher de Deus, para que eles possam andar com o Senhor e ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o milagre do Senhor venha resplandecer na vida dos teus filhos, Pai. Venha curando a sua casa, a sua família, os seus amados. Ajuda seus filhos a serem santos e irrepreensíveis diante do Senhor.
Que a tua glória venha, que o teu poder venha sobre esta vida, Pai, e que haja transformação. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Abre a tua boca e perdoa aqueles que te magoaram, porque quando você faz isso, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que cuida de você e da sua casa. Receba o milagre de Deus na sua vida. Receba em nome de Jesus, porque enquanto você libera perdão, as janelas do céu abrem sobre a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Este é o ano da tua vitória, da tua bênção. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor Jesus. Fala amém. Eu te amo, Jesus. Me ajuda a andar com o Senhor e ser santo, em nome de Jesus. Fica na paz.